Boa noite, mulherada. Um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite de terça-feira, 29 de outubro de 2024. Boa noite para quem está aqui no presencial, né? Aliás, no ao vivo junto comigo. E também bom dia, boa tarde ou boa noite quem estiver assistindo após a gravação, quem for assistir a gravação. É um prazer muito grande estar aqui com vocês no Centro de Transformação Mulherada, trazendo um tema que eu acho extremamente relevante, como todos os outros temas que nós tivemos aí ao longo desse mês de outubro, e hoje falando especificamente sobre saúde e carreira, como conquistar o equilíbrio. É um tema tão minucioso, tão relevante, tão delicado da gente falar, porque saúde, o que vem a ser saúde, é algo tão amplo, é algo que a gente fala tanto no nosso dia a dia, mas será que realmente nós cuidamos da nossa saúde? Será que a gente para? Será que a gente observa como estamos de fato lidando com a nossa saúde? E a nossa carreira, que querendo ou não, também faz parte do nosso dia a dia e também faz parte da nossa saúde. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde e carreira, se a gente está ou não mantendo esse equilíbrio, e a importância de buscarmos esse equilíbrio acima de tudo. Eu falo sempre que por mais que a gente tenha uma vida corrida, né, muitas vezes estressante, trânsito, até a gente chegar no nosso local de trabalho, voltar para casa, família, filho e tantos outros afazeres, a gente precisa mais do que nunca buscar pelo nosso equilíbrio. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês do que eu tento fazer no meu dia a dia. Já garanto que não dá para ser 100%, não dá para a gente conseguir esse equilíbrio total 24 horas por dia, até porque somos humanas, então nós iremos falhar, nós iremos errar, iremos acertar, mas eu garanto para vocês que eu estou tentando. Então, na grande maioria das vezes, na grande maioria aí das minhas 24 horas, eu venho conseguindo manter esse equilíbrio, e é isso que eu vou trazer hoje para vocês. Me apresentando um pouquinho, por gentileza, pode passar o slide, por favor. Então, me apresentando um pouquinho para vocês, meu nome é Erika Spessotti, sou docente de educação profissional no SENAC há quase 15 anos, que loucura, quando eu falo 15 anos, nossa, parece que eu estou a vida inteira dentro da instituição SENAC, né, ministrando aulas para os cursos de saúde e bem-estar, saúde nos cursos de enfermagem, eu já entrei algumas vezes, mas o foco principal realmente é os cursos de bem-estar, podologia, massoterapia e estética. Sou também psicopedagoga empresarial, então eu levo a educação aí através de treinamentos para as empresas de segmentos diversos. Sou terapeuta integrativa e sistêmica, especialista em capital humano, neurociência e comunicação, palestrante e escritora. Então, eu tenho 4 livros em coautoria, todos voltados para comportamento, e esse ano, em agosto, eu tive a honra, né, de lançar o meu primeiro livro solo, que se chama Comunicação de Excelência Não é um Bicho de 7 Cabeças. Então, já deu para perceber que meu foco principal é a comunicação. Eu acredito verdadeiramente que a comunicação é o elo das relações, é o que constrói ou até mesmo destrói as relações. Então, vou trazer um pouquinho também da importância da comunicação para o nosso equilíbrio entre saúde e carreira. Na minha vida pessoal, sou casada, não tenho filhos, e tenho um amor, assim, absurdo pela minha família, pelos meus amigos, sou extremamente família, com certeza. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite de terça-feira. Por favor, pode passar. E aí, antes da gente falar um pouquinho sobre saúde, sobre carreira, o conceito de cada um, e algumas estratégias que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia para melhorar, para tentar buscar esse equilíbrio, eu trouxe uma pesquisa para vocês que eu achei bem interessante, da Infojobs, com 2017 profissionais brasileiros, no último trimestre do ano passado, onde eles trazem aí a seguinte estatística: 86% disseram que mudariam de emprego por saúde mental e mais satisfação no trabalho. 61% não se sente satisfeitos ou felizes no trabalho, e 76% já conheceu alguém que precisou se afastar das atividades de trabalho por razões psicológicas. Agora, vocês que estão aqui presentes comigo, e também as pessoas que irão assistir a gravação após esse encontro,
Pensem junto comigo, reflitam. Vocês estão dentro dessa porcentagem? Porque eu, sinceramente, sabia que a porcentagem era muito alta, mas não pensei que fossem tanto. Olha só, 86% disseram que mudariam de emprego. E aí eu fiquei pensando, né? Fiquei refletindo. O que faz, de repente, a gente querer mudar de emprego e, de repente, não conseguir, né? Será que é porque eu tenho receio de mudar e não me adaptar a um outro emprego, ou porque naquele momento o financeiro fala mais alto e eu preciso daquele dinheiro para as minhas dívidas, enfim, para o que eu tenho que pagar, porque é um número muito alto. E aí eu penso, se você não tiver uma satisfação mínima no seu ambiente profissional, como você vai fazer para manter esse tal equilíbrio que é tão importante? Se a gente passa uma grande parte da nossa vida no ambiente profissional, e se esse ambiente profissional é tóxico e nos traz realmente frustrações, mágoas profundas e essa vontade desesperada de sair, olha como essas pessoas devem estar sofrendo. Então, como que eu posso falar em manter a minha saúde se esse meu lado profissional ele está comprometido, ele está em desequilíbrio? Eu falo sempre que para a gente ter um equilíbrio, nem que seja o básico, né, entre vida pessoal e vida profissional, eu tenho que minimamente estar me sentindo satisfeita com aquilo que eu faço. Eu falo para vocês desde já que não vai existir um trabalho perfeito. Não vai existir um emprego 100% maravilhoso. Por quê? Porque os locais que nós estamos inseridos, quer seja como autônomos, quer seja como colaborador ou como gestor, enfim, nós somos humanos, nós lidamos com pessoas e nós somos imperfeitos. Então, a partir do momento que eu entendo que eu lido com pessoas, é impossível eu ter um ambiente perfeito, um ambiente 100% saudável. Até porque eu penso de uma forma, vocês que estão aqui comigo na sala pensam de outra, quem for assistir esse encontro pensa de outra também totalmente diferente. Então, é muito difícil a gente ter realmente um ambiente totalmente harmônico, totalmente saudável, totalmente de paz e felicidade. A gente até tenta, mas a gente lida com histórias de vida diferentes e com situações das pessoas de formas diferentes. Então, é muito complicado a gente atingir esse ápice do equilíbrio. Mas o que dá para fazer é a gente tentar, né, criar estratégias, criar ferramentas, criar insights, desenvolver certas ideias em comportamento mesmo, criar certas formas de se comportar, para que a gente tenha minimamente uma vida equilibrada. 100%, como eu falei para vocês, vai ser impossível, mas que a gente consiga realmente um equilíbrio mínimo para manter nossa saúde, a nossa paz interior e o nosso bem-estar, que é o que a gente vem buscando aqui e todos os dias da nossa vida, né? Mônica, por favor, pode passar, por gentileza. E aí, para a gente falar um pouquinho sobre esse equilíbrio de saúde, né, e carreira, a gente precisa entender o que é saúde. Eu estava fazendo algumas pesquisas sobre o conceito de saúde e foi muito interessante porque esse conceito é lá da década de 40, ou seja, 1947, quando a OMS, Organização Mundial de Saúde, trouxe o conceito que ele ainda está muito atual. Quando a gente vai fazer as pesquisas sobre o conceito de saúde, sai sempre o conceito da Organização Mundial de Saúde, que é o estado, né, o bem-estar, é o estado, é o perfeito estado entre saúde mental, física e social. É o bem-estar completo dessas três áreas, né? O bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Então, quando a gente fala que não é simplesmente não ter uma doença física, mas sim ter um equilíbrio entre vida social, mental, física e até mesmo espiritual, eu penso, será que todos nós estamos realmente saudáveis, né? A gente pode estar aqui sem nenhum problema de saúde física, como uma diabetes, uma hipertensão, um problema vascular, enfim, mas a gente pode sim estar com uma questão emocional, uma questão social, uma mágoa de alguém. Então, é muito difícil a gente ter um equilíbrio total e estarmos 100% saudáveis, porque se ter saúde é esse estado completo do bem-estar de todas essas áreas que nos representam, vocês concordam comigo? Fica um pouco difícil falar que eu sou 100% saudável, porque querendo ou não, alguma área da nossa vida
acaba falhando num ponto ou outro, né? De repente, hoje eu passei por uma situação de estresse, fiquei brava, fiquei nervosa, fiquei agitada. Poxa, já deu uma desequilibrada aí na minha saúde, querendo ou não. O que eu não posso pegar é levar isso para a vida e ficar todos os dias remoendo uma situação que me aconteceu. E aí que eu vou trazer algumas pequenas formas para vocês do que eu faço no meu dia a dia e que tem realmente surtido grande efeito positivo para mim, né? São pequenas formas da gente não carregar muitas coisas que nos acontecem, para que a gente consiga manter minimamente um equilíbrio dessa saúde que é tão importante. Então, para mim ficou muito claro nessa pesquisa, e todas as vezes quando eu vou falar sobre saúde, inclusive com os meus alunos, eu estou nesse momento de trabalhar a visão sistêmica de saúde com eles, eu falo que realmente ser saudável não é a ausência apenas da doença física, mas é também a gente trabalhar as outras partes da nossa vida. E é aí que a coisa pega, digamos assim, porque a gente precisa verdadeiramente olhar para os nossos outros pontos da nossa vida, que são tão importantes quanto a saúde física, para que a gente realmente tenha um mínimo de equilíbrio para poder passar por todas as adversidades que inevitavelmente fazem parte do nosso dia a dia, tá? Pode passar, Mônica, por favor. E aí, a gente também precisa entender carreira versus profissão, né? São duas coisas que se complementam, mas elas são diferentes. Profissão, eu falo que é literalmente o nosso canudo, é o nosso certificado, é o nosso diploma, né? Então, meu diploma de pedagoga, tem aqui a Eli, que é enfermeira, tem a Elis, que é nutricionista, tem as outras meninas, terapeuta, enfim, as nossas formações, né? A nossa profissão, o que eu escolhi ali para atuar na minha vida, para trabalhar. Porém, carreira é algo muito mais amplo, né? Quando eu estou falando de carreira, eu estou falando dos meus valores, da minha educação, das minhas metas, das minhas habilidades interpessoais, dos meus interesses, da minha visão de futuro. Então, carreira realmente é algo muito mais amplo. Então, percebam, quando eu falo de carreira e saúde, vocês concordam comigo que elas se complementam? Elas são muito interligadas. Por quê? Porque saúde eu estou falando do meu físico, do meu mental, do meu emocional, do meu social, do meu econômico. E carreira também traz tudo isso. Carreira é muito mais do que o meu diploma, né? Do que o meu certificado, do que um canudo. A carreira é a minha história, são as minhas experiências profissionais, é o que eu trago para dentro da minha atuação profissional. Por isso que quando eu falo que é muito complicado a gente dissociar, ou seja, separar o pessoal do profissional, porque eu acredito que realmente é muito difícil. Eu, Érica, tenho uma série de valores, e esses valores, inevitavelmente, eu estarei levando para a minha carreira, eu estarei levando para a minha experiência profissional e vice-versa. É claro que a gente precisa ter um autocontrole, uma inteligência emocional muito grande, para não levar muitos dos nossos problemas para o local que a gente trabalha e vice-versa. Porém, se as áreas das nossas vidas não estiverem minimamente equilibradas e no eixo, né, no eixo razoável aí de vida, fica muito difícil a gente não misturar as estações, porque nós somos um ser único, né, um ser com os nossos valores, com os nossos entendimentos, com as nossas experiências. Então, saúde e carreira se complementa demais, porque a saúde vai trabalhar o todo de forma sistêmica e a carreira também. São as minhas vivências profissionais de forma sistêmica. Então, inevitavelmente, um está ligado no outro. Por isso que quando surgiu esse tema, né, que eu quis trabalhar sobre ele, eu acho que faz muito sentido, porque carreira e saúde se complementam. Eu vivo pelos dois, querendo ou não, uma grande parte da minha vida. Então, eu preciso minimamente parar, pensar, respirar e entender de que forma eu vou equilibrar essas duas áreas que são tão complementares e que fazem parte aí do meu dia a dia. Pode mudar, Mônica, por favor. Meninas, tudo bem? Meu tom de voz está tranquilo? Está todo mundo entendendo? Então, tá bom. E aí eu peço que vocês reflitam comigo. Vou dar um minutinho para vocês pensarem, se vocês quiserem também compartilhar lá no chat. Para quem estiver depois assistindo a gravação, também para a gravação, reflita um pouquinho,
repensa o que a gente conversou até agora, o que eu trouxe até agora para vocês, e vamos refletir um pouquinho. Como está o seu nível de equilíbrio entre saúde e carreira? Até sabe a musiquinha? A gente coloca uma musiquinha para a gente pensar, porque é um momento muito importante da gente refletir. Eu falo que a gente vive num momento tão conturbado, de tantas informações, tudo é para ontem. Se eu não fizer, parece que eu sou excluída, eu tenho que fazer tudo correndo. É um grau de ansiedade fora do comum que a gente está vivendo. Acredito que a pandemia trouxe questões aí bem complicadas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. As questões também das mídias, das redes sociais, trouxeram aí uma coisa avassaladora de que eu tenho que ser, eu tenho que ter, quem pode mais, né? Trouxe essa coisa muito exacerbada, e aí eu vejo quanto a gente tem de dificuldade de parar e pensar. Eu não sei se vocês param e pensam, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, mas a importância da gente parar para refletir sobre isso. Eu costumo parar bastante, né? Apesar da minha vida extremamente agitada, que eu tenho muitas atividades profissionais, graças a Deus, e eu gosto bastante, mas eu acredito de verdade a importância da gente parar, nem que seja por 5 minutos, para refletir. Como estão as coisas na minha vida? Como estão caminhando? Está dando certo? Tem alguma coisa que está pegando, que está me afligindo, que está me trazendo angústia? Não há pessoa melhor para se entender do que a gente mesmo, né? Eu falo que por mais que a gente participe de terapias, de mentorias, de consultorias e tantas abordagens tão importantes que a gente tem aí ao nosso dispor, né, atualmente, até atendimentos gratuitos, faculdades têm atendimentos gratuitos de psicologia, e eu acho isso fantástico, mas por mais que a gente passe por tudo isso, não há pessoa para entender mais sobre a gente do que a gente mesmo. Então, por isso a importância da gente parar um pouquinho de vez em quando, se não der para ser todo dia, mas que seja pelo menos uma vez por semana, para a gente refletir. Será que eu estou bem na minha carreira? Será que o que eu estou fazendo está me deixando minimamente confortável, minimamente feliz? De novo, gente, não dá para ser feliz 24 horas por dia, né? Porque a gente passa aí por questões que realmente tiram a gente um pouco do nosso norte e muitas vezes do nosso equilíbrio, com certeza. Mas é possível, sim, a gente parar e repensar os nossos caminhos, né? Será que o caminho que eu estou indo está bacana? O caminho da direita está legal, da esquerda, vou para frente, vou para trás. Comigo mesmo aconteceu uma experiência assim. No início de 2020, quando eu nem imaginava, né, que teríamos toda aquela situação com a pandemia, eu comecei a perceber que eu amava a educação, mas apenas a educação não era mais o suficiente. Então, eu não queria abandonar a educação, mas eu queria algo a mais que complementasse a minha felicidade, a minha vida, os meus valores, aquilo que eu acredito. E aí eu comecei a fazer esses cursos para também trabalhar com desenvolvimento pessoal, para trabalhar com as habilidades comportamentais das pessoas que se formavam em determinada área de atuação, mas que essa parte comportamental existia uma lacuna. E aí que eu comecei a trabalhar também com comportamento. Hoje eu me sinto muito mais realizada, porque eu entendo que educação e comportamento casam super bem, dá super certo. Um é o complemento do outro, ao meu ver. Mas por que que eu cheguei nessa conclusão? Porque eu parei e refleti. Eu parei e pensei, tá dando certo? Eu tô feliz com tudo isso? Ou tem alguma coisa que está fora do eixo? E aí as respostas vieram naturalmente, né? Eu falo que se as respostas não forem vir naturalmente, existem meios da gente buscar as nossas respostas. E aí existe todos os processos que eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá? As meninas responderam aqui no chat, né? Falaram que equilíbrio é a base, nem sempre é possível, mas a gente tem que continuar aí na luta, né? E é possível manter o equilíbrio? Sim, sim. Como eu falei no início da apresentação para vocês, é possível, mas não dá para ser sempre a toda hora, né? A gente não é a Mulher Maravilha, a gente não é aquela família, né, que fala da família feliz, da margarina, se eu não me engano, né, que passava na televisão.
Então, tudo muito perfeito, muito lindo, muito redondinho, ai, ninguém tem sofrimento, ninguém tem dor. De verdade, gente, eu acho um pouco complicado chegarmos nessa tal perfeição, porque, de novo, lidamos com pessoas, com problemas e com adversidades. Mas acredito sim que dentro de todo esse contexto de vida que a gente leva hoje, de todo esse agito, de todas essas informações cruzadas, que são muitas, acredito sim que a gente consiga atingir um equilíbrio. Existem formas da gente buscar esse equilíbrio. E a gente precisa fazer isso por conta da nossa saúde. Essa tal saúde que a OMS fala tanto, físico, mental, social, e eu incluo aí também o emocional, espiritual e tudo mais, a gente precisa fazer de um tudo para tentar atingir o mínimo de equilíbrio para que a gente tenha uma vida um pouquinho mais leve que seja. Pode mudar, Mônica, por favor? E aí, o que eu tento fazer no meu dia a dia, eu falo sempre, meninas, né? E quem for vir depois para assistir, que não existe receita de bolo, né? Nós temos aqui histórias de vidas diferentes, viemos de famílias diferentes, com entendimentos diferentes, com criações diferentes. E nossa, que maravilha, né? Como é bom termos essas diferenças. Eu falo que o que nos une realmente são as diferenças. Imagine nós aqui com a mesma criação, com a mesma história, com os mesmos valores, com os mesmos gostos. Gente, ia ser um tédio, né? A vida. Eu acho que ia ser muito chato. Então, que bacana a gente ter aí diferenças, entendimentos, histórias, valores, que a gente possa se complementar. Eu acho isso super bacana. E exatamente pelas nossas diferenças é que eu falo sempre que não existe receita de bolo. Então, assim, às vezes o que serve para mim não serve para um outro, né? O outro ele vai ter um outro entendimento, uma outra história, mas eu acredito sim que se a gente estiver aberto também para receber e aceitar a mudança, a gente pode pegar uma dica ou outra, uma ferramenta ou outra, uma estratégia ou outra e usar para a nossa vida e melhorar aquilo que está dando errado, né? Às vezes eu fico um pouco, não digo frustrada, mas e sim chateada, reflexiva, digamos assim, porque a gente vai falar alguma coisa e a pessoa fala, nossa, mas isso não dá certo. Tá, mas você tentou? Você pelo menos tentou fazer, né? Eu falo que nos processos de coaching que eu fiz, existe uma sigla chamada TBC. Alguém conhece? TBC? Já ouviram falar? T tatu, B bola e C cadeira. TBC significa tire o bumbum Tirar a da bunda da cadeira. cabeça. Isso, tire o bumbum da cadeira. E é muito interessante esse TBC, porque é bem isso, gente, né? Não adianta eu falar que nada serve, que nada deu certo. Eu fui na terapia, eu detestei a terapia, porque não funcionou. Eu fui, de repente, tentar ver aí uma visão de futuro, fui fazer um processo de coaching, nossa, também não deu certo, foi tudo horrível. Não, fui procurar uma mentoria, foi terrível. Fui procurar uma abordagem psicológica na psicanálise, Deus do céu, eu odiei. Tá, por que que tudo tá dando errado? Você tentou fazer alguma coisa desses processos que você passou? Você tentou se reconhecer em algum desses processos? Você tirou o bumbum da cadeira e fez alguma coisa? E aí, quando você ouve a pessoa falando, não, eu não fiz nada porque nada dá certo, gente, de verdade, como é que eu vou conseguir melhorar se eu não estou buscando a melhora, né? E tentar melhorar e tentar mudar dá trabalho, dá muito trabalho, porque tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que é uma tentativa, gera uma certa ansiedade, gera um certo medo, e isso faz parte, é inerente ao ser humano. Só que eu vejo que as pessoas têm medo de ter esse medo, né? Tem medo até de tentar, e aí participam de inúmeros processos, processos sim que podem nos ajudar, mas a pessoa prefere muitas vezes ficar estagnada. Então eu falo para vocês que, independente da estratégia utilizada,
e cada uma vai ter a sua, a gente precisa estar aberto à mudança, porque a gente só vai conseguir mudar se verdadeiramente a gente tiver disposição para mudar. A gente pode participar de bilhões de cursos, bilhões de processos, aqui com o Centro de Transformação Mulherada, que o próprio nome já fala, transformar, né? Transformar, melhorar, crescer, se desenvolver. Mas a gente tem que estar muito aberto para receber essa mudança. Eu falo que hoje em dia a gente tem muitas portas se abrindo para que a gente melhore, para que a gente cresça, para que a gente faça laços sociais, como a gente tem aqui, né, na Rede Mulherada, no Centro de Transformação, mas a gente também precisa estar aberta para receber essas possibilidades e essas oportunidades que a vida aí traz para a gente. E aí, uma das estratégias que eu uso bastante na minha vida é identificar as minhas prioridades. O que é isso? Não significa que eu vou jogar o trabalho para o lado, vida pessoal para o outro. Não, né? Eu tenho tudo ali no meu dia a dia, não tem como fugir disso. Mas estabelecer no meu dia a dia o que vem em primeiro lugar naquele dia, o que vem em segundo, terceiro e quarto. Vou dar um exemplo. Hoje, eu acordei 5:30 da manhã, eu tinha que dar aula na manhã, né, no horário da manhã, das 8 ao meio-dia, depois o almoço da meio-dia a meio-dia e meia, e depois aula da 1:30 às 5:30. Depois eu tinha que vir para casa, de São Paulo até São Bernardo, no Grande ABC, tomar um banho, passar um batonzinho, ficar simpática para vocês, né, passar um perfuminho e entrar aqui para ficar com vocês. No meio do caminho, isso era umas 10:30 da manhã, as alunas estavam lá atendendo os clientes no laboratório, e eu pensei, nossa, vou mexer no calendário de dezembro, que eu auxilio a coordenação a fazer o calendário, né, com os professores, com as datas, enfim. Peguei e falei, ué, isso não é uma prioridade, isso não é uma urgência. Preciso sim fazer, mas eu ainda nem comecei o mês de novembro. O mês de novembro já está tudo pronto, dezembro vai ser só daqui 30 dias. Por que eu vou enfiar esse serviço no meio para ficar estressada? O que eu fiz? Fechei o computador, guardei tudo e continuei com a minha aula. Por quê? A prioridade de hoje era a minha aula, era vir para casa, tomar meu banho e estar aqui feliz com vocês nessa apresentação de hoje. Então, isso são prioridades. Às vezes a gente vai jogando um monte de coisa que precisa fazer dentro daquele dia, mas será que algumas dessas atividades eu não posso fazer no dia seguinte? Será que eu não posso fazer daqui uma semana? Será que é uma coisa que me pediram para amanhã ou me pediram para daqui 15 dias? Olha que doideira que a gente fica, às vezes, querendo fazer tudo num dia, e como a gente fala, né? Meu Deus, meu dia tinha que ter 48 horas. 12 horas está muito pouco, 24, então. Mas, gente, de verdade, eu acho que se a gente tivesse 24, 48, 72 horas que seja, a gente ia continuar nessa ansiedade, porque está muito mais relacionado ao nosso comportamento, ao que a gente faz, do que especificamente a quantidade de horas que a gente tem ali à nossa disposição, né? Então, identificar as nossas prioridades faz toda a diferença para que a gente comece a equilibrar, né, a nossa saúde mental, nesse caso, com a nossa carreira realmente, com a nossa área de atuação. Se eu tenho coisas que eu posso fazer amanhã, por que eu tenho que enfiar no meio e fazer hoje? Então, é um momento também de refletir, parar e fazer mais ou menos como eu fiz hoje. Para que fazer esse serviço se eu ainda não cheguei nem no mês de novembro, tá? Pode passar, Mônica, por gentileza. Estabeleça limites claros. Qual é o seu limite? Todos nós temos um limite. E eu percebo, gente, de verdade, a dificuldade que as pessoas têm de falar um não. De falar, olha, nesse momento não consigo, nesse momento não dá. Eu vou fazer, mas não dá para ser agora. A gente pensa assim, dependendo de com quem a gente está trabalhando, porque, óbvio, isso interfere demais, nem todo mundo vai ter o entendimento que a gente tem e vice-versa, mas se a gente conseguir, por isso que eu falo da importância da comunicação, trabalhar com um pouco mais dessa verdade, dessa autenticidade,
dessa clareza, né? E desse respeito, trabalhar, falar não significa que você está sendo grosso. Eu acho que vai depender da forma que você vai trazer esse não para a pessoa. Eu vejo muitas vezes as pessoas realmente em situações muito difíceis porque elas não conseguem estabelecer limites. E às vezes não é culpa do nosso gestor, para quem trabalha aí com gestores, né, com chefias e tudo mais. Às vezes é nós mesmos que não colocamos esse limite, que não mostramos que somos seres humanos, que a gente precisa do nosso momento de pausa, né? Então, depois que eu aprendi a falar não, porque eu também não sabia falar não, eu falava sim para todo mundo, a pessoa pedia, eu já largava tudo para ir fazer. E aí eu comecei a ver que isso estava me trazendo realmente problemas, não só emocionais, mas também físicos, dores de cabeça, dores no ombro, dores no pescoço, na coluna. Gente, aí a gente vira o nosso nome e não vira mais Érica, né? Vira a dona das dores. Porque você começa realmente no físico a trazer certos sintomas e muitas vezes relacionados com o nosso comportamento. E aí, quando eu comecei, gentilmente, delicadamente, devagar, né, uma coisa de cada vez, a impor não, acho que falar impor é muito forte, mas mostrar que existem limites e que não é porque eu não estou fazendo agora que eu sou pior do que o outro, que eu sou menos profissional do que o outro, eu consegui que as pessoas me respeitassem mais. Sabe aquela coisa? Eu quero que me respeitem, mas primeiro eu preciso me respeitar, né? E a partir do momento que eu consigo falar não para certas situações, eu estou colocando respeito para a minha vida. E aí, inevitavelmente, eu também começo a ser respeitada pelas outras pessoas. Eu falo que a gente precisa treinar muito para melhorar a forma que a gente se comunica, né? Porque o não ou sim, ele precisa ser bem dito, ele precisa ser dito de uma maneira clara, de uma maneira gentil e de uma maneira verdadeiramente coerente. Porém, a gente precisa começar a entender também a forma que a gente fala, se é de uma maneira assertiva, se é de uma maneira agressiva ou de uma maneira passiva, e a gente precisa entender de que forma que eu estou transmitindo essa mensagem, até a forma que eu estou trazendo esses nãos, e entender por que, que o outro não está entendendo esse meu não, né? Por que, que ele não está respeitando esse meu limite? Será que eu realmente estou colocando o limite da forma que eu tenho que colocar? Então, eu penso, olha quanta coisa que a gente tem para ver, para refletir, para pensar, mas que sim, é possível, né? Eu consegui muitas dessas reflexões quando eu comecei a estudar a área comportamental, né? Para mim, Érica, funcionou demais. Os processos de coaching me ajudaram muito a trazer essa clareza, essas reflexões. Depois eu fui estudar também a parte de terapia sistêmica, psicologia positiva, PNL, enfim, inteligência emocional. E agora também eu estou estudando psicanálise. Então, eu percebo que toda essa parte aí comportamental me trouxe, de novo, gente, não é uma perfeição. Sou super imperfeita, choro, passo nervoso, fico estressada, xingo, né? Eu sou um ser humano, como qualquer outro. Porém, me trouxe sim um pouquinho mais de clareza em relação a esses estabelecer de limites, de prioridades, entender que na minha vida, a pessoa que tem que se colocar no centro, não como egoísta, tá, gente? Mas como a pessoa mais importante tem que ser eu, né? Porque se não for eu, como que eu vou dar amor e como que eu vou fazer o meu melhor para o outro, né? É aquela fala, para cuidar de alguém, eu também preciso ser cuidada. Eu também preciso estar bem. Então, tudo isso que eu estou trazendo aqui, nessa questão de trabalhar certos comportamentos, é fundamental, porque eu estando equilibrada, dentro da minha vida pessoal, eu vou conseguir inevitavelmente trazer também um pouco de equilíbrio para a minha vida profissional, tá? Pode passar, Mônica, por favor. Aí tem a gestão do tempo, que está muito relacionada também com as prioridades, né? Eu gostei bastante desses quadrinhos, porque eu acho que ele representa muito até o que eu trouxe nas prioridades. Urgente. Se é urgente e importante, faça agora. É a questão lá do calendário, né? Era importante, mas não era urgente. Então, por que que eu tenho que fazer hoje, né?
Não urgente. Se é importante, mas não é urgente, programe. Foi o meu caso. É importante, eu vou ter que fazer o calendário, mas ele não é urgente, ele não é para amanhã. Então, eu vou programar para fazer na próxima semana, porque é só para dezembro, né? Se é urgente, mas não é importante, delegue. E se não é urgente e nem importante, elimine. Olha que interessante. Vamos pensar comigo, a gente faz isso no nosso dia a dia? Não é urgente, não é importante. Eu elimino? Ou eu fico ali, martelando, martelando, querendo fazer, buscando, passando nervoso, passando estresse. Gente, de repente é algo que nem é importante. Ninguém nem está preocupado que você vai fazer, só você que está preocupado, mais ninguém. Então, por que eu vou fazer? Será que não é interessante eu eliminar? Ó, aqui, né, a Luana tá falando, hoje eu elimino, que bacana, é isso mesmo. Eu também tô eliminando, viu, Luana? Tô eliminando bastante coisa da minha vida e do meu dia a dia. Porque esse quadrinho, gente, coloca isso como, sabe, lição de casa da nossa cabeceira da cama. Faz todo sentido, né? Se não é importante, não é urgente, não tem significado nenhum, gente, eu posso eliminar, ou eu posso delegar, ou eu posso programar. E se realmente os dois são muito importantes e urgentes, eu tenho essas duas palavras em concomitância, então eu vou fazer agora, né? Por favor, Mônica. Construa relações saudáveis, né? Eu acho que a gente está numa fase de muito medo até de se relacionar. E isso é péssimo, gente. Eu sempre fui muito do presencial, sempre, a minha vida toda. Eu amo gente, apesar de todas as dificuldades, né, que a gente tem em lidar com pessoas, porque realmente não é fácil, mas o meu foco é gente, né? Eu gosto muito de pessoas. Então, quando começou a pandemia, eu só faltei morrer porque eu não conseguia ficar no online, né? Todo mundo ali com a câmera fechada e eu gritando, gente, pelo amor de Deus, falem comigo e tudo mais, porque eu gosto muito do olho no olho, eu gosto muito do toque no ombro, do aperto de mão. Eu acho que as pessoas deixaram de se tocar, as pessoas têm medo do toque, têm medo do abraço, enfim, estamos numa fase realmente muito complexa. Mas não se esqueçam, a gente aprende muito quando lida com pessoas. Não tem outra forma. Eu falo que é muito importante a gente ficar sozinha, a gente ter os nossos momentos, né, de autorreflexão, autoavaliação, isso é super importante, mas a gente precisa de pessoas. Né, eu falo que é muito triste você passar pela vida sem construir relações que vão te acrescentar, que vão te ensinar e que vão muitas vezes até nos magoar, mas a mágoa também é para a gente aprender alguma coisa, né? Quando a gente pensa no lado negativo, e depois a gente vai ver e vai avaliar por que aconteceu tudo aquilo, gente, de verdade, as respostas vêm, e aí a gente fala, nossa, realmente fez sentido ter acontecido aquilo comigo, porque eu aprendi. Então, para que a gente tenha equilíbrio também entre a nossa saúde mental, emocional, né, social, por que não sociabilizar? É muito importante a gente ter essas relações. Eu falo que a gente não é obrigado a estar bem e a ficar amiga de todo mundo, isso também é uma utopia, né? A gente não é amigo de todo mundo, a gente não se dá bem com todo mundo, até porque eu acredito que a gente atrai os semelhantes. Então, a gente atrai pessoas que combinam com a gente, não adianta falar o contrário. Eu acho que a gente tem obrigação, sim, de respeitar a todos os indivíduos, mas eu quero pessoas do meu lado que combinem comigo, senão fica complicado da gente se relacionar. Mas sempre vão ter essas pessoas, sempre vão existir pessoas que combinam com a gente, né? Vou falar aqui rapidamente, antes de entrar na rede, mulherada, eu entrei em um outro grupo, para falar a verdade, eu nem lembro o nome, tá? Eu entrei, fiquei pouquíssimo tempo no outro grupo de mulheres empreendedoras, mas logo na primeira conversa, eu senti que não bateu, sabe? Não deu match, não deu uma química entre elas e eu. Não significa que o grupo é ruim, eu acho que cada grupo tem aí sua identidade, tem sua forma de trabalhar e tá tudo certo. Só que eu entendi naquele momento que não fazia sentido eu continuar no grupo. O que eu fiz? Eu saí. Mas eu estava naquela coisa, eu quero entrar num grupo, quero conhecer gente bacana, quero conhecer mulheres também que têm aí uma história legal, parará.
aí surgiu a tal de Rede Mulherada. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Todo mundo conhece? Então, aí surgiu, veio a Mônica, veio a Fabi, né, trocar figurinha comigo. Primeiro veio a Dani, né, muito gentil. E aí, nas primeiras conversas, eu falei, gente, tem tudo a ver com os meus valores, tudo a ver com o que eu acredito, tudo a ver com a forma que eu enxergo a vida. Então, onde eu quero chegar? Não significa que o outro grupo é ruim, não é isso. Só que não combinava com o que eu acredito, né? Com aquilo que eu espero da vida, que eu espero das relações. Então, a gente precisa buscar essas relações, que seja num grupo de mulheres, que seja na igreja, que seja na natação, que seja no restaurante, que seja na academia, a gente não importa. Mas sem estarmos com pessoas, eu acho muito difícil da gente crescer e da gente ser mais feliz. Eu acho que um afago, né, um papo, um sorriso, um abraço faz toda a diferença e pode muitas vezes nos salvar aí de doenças até emocionais, tá? A importância dessas relações. Mônica, por favor. Também a importância da gente pausar, né? Eu tinha muito essa questão de ser workaholic, sabe workaholic? Trabalhar, 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 trabalho, trabalho. Parecia que eu tinha uma placa, né, no meu pescoço, trabalho, trabalho. Até que quando eu conheci meu marido, ele começou a quebrar isso em mim. E falou, Érica, pera lá, e você, fora o trabalho, quem você é? Você é Érica Trabalho? Não, você é Érica Érica. Quem é a Érica? Do que a Érica gosta? Do que a Érica não gosta? Qual é o lazer que faz bem para a Érica, que faz sentido? Qual livro, qual música? E aí eu comecei a voltar a resgatar a Érica sem ser a Érica carreira, mas sim a Érica ser humano. Porque vai chegar uma fase da nossa vida que nós não seremos mais carreira. Nós seremos Mônica, Carla, Viviane, Luana, Liliane, Elisângela, Érica. Nós não seremos mais uma carreira, né? Nós estamos uma carreira por determinado tempo, mas nós não somos uma carreira. Nós somos seres humanos que temos valores, que temos alegrias, tristezas, que temos enfrentamentos na vida, adversidades, aprendizados. Então, essa Érica, essa Mônica, essa Carla, que a gente precisa resgatar. E não esperem resgatar quando chegar a aposentadoria. Eu acredito que o momento do resgate é agora. Eu vejo as pessoas falando assim: eu vou aproveitar minha vida quando eu me aposentar. Tá, e de repente se aposentam e morrem. E aí, o que de fato ele viveu? Viveu só para o trabalho. Viver para a carreira é muito legal, você ter uma carreira bem-sucedida, você gostar, você se dar bem, você também ganhar por isso, por que não? Não há mal nenhum em querer também ganhar dinheiro, faz parte. Mas, gente, de verdade, precisa deixar um pouquinho essa carreira de lado e entender quem a gente é, o que de fato a gente gosta, o que de fato a gente até espera para o futuro, porque quando essa carreira realmente parar, quando a gente pausar definitivamente essa carreira, a gente vai entender o que faz sentido para a gente, né? Não, agora eu vou fazer isso, não, eu gosto disso, eu gosto de pintura, eu gosto de música, eu gosto de dança. Então, a gente precisa ter pausas. Pausas no nosso dia a dia, pausas para nossa família, pausas para a gente mesmo. Não se sintam engolidas pela carreira. A carreira ela é muito importante, ela é muito legal, ela faz parte, mas ela não é o que nos define, né? Nós estamos carreira, mas nós não somos carreira, tá? Pode mudar, Mônica, por favor. Manter uma boa comunicação, gente, isso é para mim a cereja do bolo, são todas as cerejas do bolo possíveis e imagináveis, né? Inclusive, quando eu fui convidada para escrever esse livro sozinha sobre comunicação, eu me senti a mulher mais feliz do planeta Terra, porque eu sempre acreditei que o elo das relações está na forma que a gente se comunica, tanto que eu trabalho no livro a comunicação do dia a dia, não é comunicação para você ser palestrante, pegar o microfone, claro que isso é maravilhoso, mas para quem quer, né, para quem gosta, então eu trago muito essa comunicação do nosso dia a dia, né, dicas de como a gente melhorar essa comunicação com os nossos pares,
não só na nossa casa, mas principalmente no ambiente profissional, que é um ambiente, muitas vezes, de muitos desentendimentos, de certas brigas, certas rinchas, e a toxicidade, ao meu ver, está muito relacionada com a falta dessa comunicação assertiva, né? Coisas que poderiam ser muito facilmente resolvidas, muitas vezes elas não são, porque as pessoas não conseguem se comunicar. Eu quero transmitir a mensagem, o outro entende de outra forma, ou não quer entender a forma que você transmite, e aí a gente tem grandes danos, a gente perde grandes oportunidades profissionais, pessoais, por conta da falta da comunicação. Então, fica aqui uma outra pergunta para vocês pensarem, nem precisa me responder, mas a gente se comunica com autenticidade? Eu sou autêntica na forma que eu transmito a minha comunicação no meu ambiente profissional, no meu ambiente pessoal, com os meus pares. Eu falo sempre que ser autêntico não é ter sincericídio, tá, gente? Porque as pessoas falam assim, eu falo o que eu quero mesmo, eu falo a verdade, né? Tem gente que fala, coloca assim o peito, né, impõe aquela coisa e fala que fala a sua verdade. A gente precisa tomar muito cuidado com esse tal sincericídio, né? Ser sincero demais, às vezes, é a minha verdade, é o meu entendimento, do outro não vai ser igual a mim, né? Se somos pessoas diferentes, como eu estou falando desde o início, eu preciso respeitar também a verdade do outro, a comunicação do outro. Então, ser autêntico é uma coisa, sincericídio e falar o que quer, como quer, é muito diferente. Aí a gente vai falar de uma comunicação agressiva e não autêntica. Por favor, Mônica. E quais os nossos valores? Eu falo sempre que o meu equilíbrio entre saúde e carreira, minha parte física, mental, espiritual, social, econômica, né? Está muito relacionado aos meus valores. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Até o Último Homem, não sei se vocês já assistiram, é um filme, preciso até colocar no grupo quando falam, né, das dicas de livro e de filme, eu sempre esqueço de colocar. Até o Último Homem é uma história verídica. Inclusive, esse senhor, né, que foi soldado de guerra nos Estados Unidos, aqui, ó, Luana tá falando que já assistiu, que é muito legal. Não vou ficar contando, né, senão daqui a pouco eu tô contando o filme para vocês, mas enfim, passa por N situações de guerra, mas o que mais me emociona no filme é que ele não trai os valores dele. Aconteceu bilhões de situações na guerra, como a gente sabe bem como é, mas ele não traiu os valores. Então, se vocês puderem e quiserem assistir esse filme, é muito interessante, porque eu realmente me sinto muito representada por esse filme, por a importância da gente entender quais são verdadeiramente os nossos valores, o que nos representa e tentar ao máximo não trair esses valores. Eu falo que quando você não trai quem você é, você tem muito mais chances de viver equilibrada. Muito mais chances, né? Eu acho que admirar pessoas é muito importante, mas querer ser a outra ou se colocar abaixo dos seus próprios valores para tentar ser o que o outro é, de verdade, é uma porta aí muito nebulosa, porque a gente pode perder o nosso equilíbrio nisso, porque a gente está perdendo a nossa identidade, a gente está perdendo a nossa essência, e isso é muito perigoso para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Então, a gente precisa, sim, resgatar, entender e realmente mostrar os nossos valores. Eu falo que quando a gente mostra também quem a gente verdadeiramente é, sem nenhum tipo de pretensão de ser melhor ou pior, apenas quem nós somos, a chance de manter o equilíbrio é muito maior, tá? Por favor, Mônica. Se autoavaliar é importantíssimo, foi o que eu falei no início, né? A gente trazer a reflexão para a nossa vida. Eu estou todo dia me autoavaliando, mas entendam, meninas, e quem for assistir depois, não é uma autoavaliação de punição, né? Antigamente eu errava, eu falava, Jesus, e agora? Meu Deus, era para ter errado, aquela coisa toda. Com esses processos de amadurecimento, até em tudo que eu venho trabalhando, eu entendi que é normal errar, faz parte errar, e tá tudo bem errar, né? Então, hoje eu me avalio no sentido de ser mais gentil comigo.
entender o que deu errado, e tá tudo bem, deu errado, eu errei, ok. Como eu vou fazer para melhorar? Como que eu vou fazer para fazer de outra forma, mas não no sentido punitivo. Eu vejo as pessoas meio que se chicoteando, literalmente, porque erraram. E errar, gente, de verdade faz parte, né? Se a gente não criar a nossa sociedade ensinando que o erro faz parte e ele vai acontecer em algum momento da nossa vida, a gente cresce muito frustrado, achando que só pode acertar e no primeiro erro a gente pode cair aí numa doença emocional porque errou. E não, o erro faz parte, ele é para aprender, ele é para crescer e é para a gente mudar a rota com certeza. Então se avaliem, mas de uma maneira mais gentil, mais leve, mais acolhedora com a gente mesmo, né? A gente fala muito de acolher o próximo, mas será que a gente acolhe a gente mesmo? Será que a gente faz um carinho na gente, né, na nossa alma, na nossa pele? Será que a gente cuida verdadeiramente da gente? Então, a gente precisa se autoavaliar, mas de uma maneira mais acolhedora e gentil. Pode mudar, Mônica, por favor. O autocuidado, que eu acho que é o básico para a gente ter o equilíbrio, tanto na nossa área de atuação profissional, como na vida mesmo, na vida pessoal. Cuidar do físico, eu confesso para vocês que eu voltei esse ano a fazer exercício, eu estava realmente naquela coisa de cuidar da mente, cuidar disso, cuidar daquilo, mas e o físico? A carcassinha aqui também é importante, ela merece de cuidados, né? Então, esse ano eu voltei a fazer pilates, estou dançando, estou fazendo os workshops de dança do ventre, né? Que o pessoal está voltando aí a me chamar. Então, estou com o esqueletinho aí razoável, razoável, tá caminhando, né? Então, estou muito feliz de ter voltado para a atividade física. O emocional, eu acho que eu sou muito emotiva, porém eu sinto que eu sou muito forte com algumas situações, então eu tento todo dia trabalhar essa questão de ser emocional, mas também trazer o racional junto comigo. Teve uma época que eu era emocional demais, e isso também não traz equilíbrio, né? Acho que a gente precisa dosar o emocional com o racional, é super importante. Trabalhar o espiritual, aí não estou aqui para falar de religião, cada um com a sua crença, com o seu entendimento, mas trabalhar um pouco além desse material que a gente vive, dessa correria, desse estresse, gente, é super importante, né? Sair um pouco aqui, né, dessa nossa loucura, digamos assim, e tentar se conectar com algo diferente, com algo superior, e aí cada um vai entender da sua forma, mas para mim, trabalhar o espiritual também é super importante, me deixa mais equilibrada, mais conectada comigo, com as minhas emoções, eu acho assim fundamental e para mim traz um resultado incrível. E o social que eu falei anteriormente, né? Ter amizades sinceras, eu confesso para vocês que eu não tenho bilhões de amigos, mas os amigos que eu tenho é aqueles que dá para colocar no colo e levar para a vida, né? Não adianta também a gente falar de um monte de gente e não confiar nesse monte de gente. Então, eu acho que, de repente, você pode contar nos dedos da mão, mas que sejam pessoas que realmente você possa contar. Então, trabalhar também esse social é muito importante. Por favor, Mônica. Busque apoio. Então, se nada disso eu consigo fazer sozinha, por que não buscar ajuda? Né? De verdade, gente, trabalhar, né, ter aí as terapias ao nosso dispor, e nós temos várias abordagens, né, na área da psicologia, a gente tem hoje muitos trabalhos à nossa disposição, até de forma gratuita, como eu falei anteriormente. Então, se eu não estou conseguindo me encontrar sozinha, se eu não estou conseguindo me autoavaliar, se eu não estou conseguindo parar para refletir, se está tudo muito difícil, gente, busque ajuda antes que a doença mental venha. É muito importante a gente trabalhar o preventivo, né? Eu falo sempre que enquanto você conseguir entender que algo está dando errado e você buscar ajuda, ainda tem solução. Porque às vezes a gente já vai num estado de uma doença crônica, de uma doença aguda muito grande, que, claro, existe tratamento, existem formas de melhorar, mas às vezes até a gente melhorar demora demais, desestabiliza demais a nossa vida. Então, enquanto ainda existe ali uma chama na gente, busquem esse apoio, né? Eu acho super importante a gente entender que existem formas da gente buscar ajuda, de ser acolhida, de ser
ouvida e de melhorar aí as nossas dores, tá? Pode passar. E esse, eu não sei se vocês conhecem, vocês já assistiram no Netflix A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown? Alguém já ouviu falar? É uma cientista social americana, maravilhosa, por sinal, é aquela que enche todos os lugares para dar palestra, ela realmente é um sucesso. E ela tem esse documentário no Netflix, e ela tem esse livro, que eu trouxe aqui para vocês como exemplo, A Coragem de Ser Imperfeito, ela tem o livro A Coragem de Ser Você Mesma, e ela também me representa demais quando ela fala nesse documentário do Netflix, que você chora, você ri, é muito emocionante, que ela fala como é importante a gente entender a imperfeição. Por isso que é o nome, A Coragem de Ser Imperfeito. Então, ela traz vários relatos onde é super normal você ser imperfeito. Aliás, nós somos imperfeitos, né? Colocaram na nossa cabeça essa tal da perfeição, mas ela não existe. É um momento da gente aprender, da gente evoluir. Então, não tem como ser perfeito. Então, ela traz no documentário de uma forma muito leve para mostrar para a gente que a gente pode e deve buscar pela excelência. A gente deve fazer o nosso melhor na nossa vida, em casa, no nosso trabalho, mas, gente, de verdade, sem a pretensão de atingir a perfeição, né? Geralmente, quando a gente trabalha em busca incessante de uma perfeição, que a gente nem sabe o que é, de verdade, a chance da gente também adoecer é muito grande. Então, busquem pela excelência, façam o melhor de vocês, porém, cuidado com esse perfeccionismo. A gente pode se machucar querendo algo que está fora do nosso alcance. Tudo bem? Pode mudar, Mônica, por favor. A Mônica está aqui me ajudando nas mudanças dos slides. Muito bom. O autoconhecimento, ele é a chave para tudo. Eu acho que tudo isso que eu trago para vocês hoje, ele se resume, né, todas essas pequenas estratégias, se resume ao autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu entendo quem eu sou, do que eu gosto e do que eu não gosto, consequentemente, eu vou saber desenvolver as outras partes, né? É muito comum eu perguntar até para os meus alunos. Meus alunos têm de 30 a 70 anos de idade, então tem uma faixa etária aí bem interessante, bem grande, e eu pergunto direto para eles: do que você gosta? O que faz sentido? Gente, infelizmente, a grande maioria não consegue me responder. E eu fico muito, eu penso, meu Deus, a pessoa consegue resolver, falar e dizer sobre a vida do outro, né? Ah, o outro, ele gosta disso, ele faz isso. Tá, legal. Mas e você? Do que você gosta? Eu não estou perguntando do vizinho, eu estou perguntando de você. E aí, na grande maioria das vezes, vem essa surpresa dessa negação, da pessoa realmente não saber o que faz sentido para ela. Então, isso é muito triste também. Eu posso até conhecer os gostos das pessoas, mas o mais importante é conhecer do que eu gosto e do que eu não gosto. Quem convive comigo 24 horas por dia sou eu. Não é filho, não é marido, não é pai, não é mãe, não é gerente, não é gestor, sou eu. Então, eu preciso estar muito conectada com o que faz e não faz sentido para mim. É que nem esse nosso encontro aqui de hoje. Muitas coisas podem fazer sentido para vocês e, de repente, uma ou outra não faz, e tá tudo bem, faz parte, não tem problema nenhum nisso. Mas qual é a importância disso? Vocês se conhecerem. Porque a partir do momento que vocês se conhecem e eu me conheço, a gente vai saber de verdade o que faz sentido eu seguir e o que eu posso deixar para lá e deixo para uma outra pessoa seguir. Então, a importância da gente entender quem a gente é. Por favor, estamos quase acabando. E aqui o nosso cérebro, né? Eu falo sempre que eu estou treinando agora a carcaça, ou seja, o físico, que é importante, mas eu acredito que o treino mais difícil é o treino da mente. Por quê que eu vejo que é o mais difícil? Quando a gente vai para uma academia, uma escola de dança, eu, no meu caso, agora estou fazendo pilates, querendo ou não, está todo mundo na mesma frequência, na mesma energia. Ou a gente quer emagrecer, ou a gente quer criar massa muscular, ou a gente quer definir alguma parte do nosso corpo, enfim, querendo ou não, está todo mundo mais ou menos no mesmo objetivo. E quando eu falo de treino mental, é muito mais complexo. Por quê? Porque cada uma de nós aqui pensa de uma forma diferente, entende a vida de uma forma diferente, vivencia as situações de forma diferente. Então, eu, de repente, quero trabalhar
com otimismo, com coragem, com determinação, eu não caio por qualquer coisa, eu levanto, eu tiro o bumbum da cadeira, como eu falei no início, mas de repente o meu colega que trabalha comigo está numa frequência totalmente diferente, né? Ainda vai criticar porque de repente eu tenho essa vontade, esse otimismo e tudo mais. Então, o mais difícil, realmente, ao meu ver, é trabalhar a mente, né? A nossa mente, ela, para ser treinada, para ser quase que blindada, é um exercício diário, né? De novo, eu não consigo 24 horas e tenho certeza que vai ser praticamente impossível conseguir. Mas acredito sim que com todos esses cursos, esses treinamentos, e hoje com vocês, eu me sinto muito segura para falar. Eu faço esse treino todo dia e eu consigo, grande parte do meu dia, me manter treinada, né? Me manter firme ali com o que eu acredito, e muita coisa eu deixo passar porque realmente não faz parte da minha vida e não me deixo mais magoar por qualquer situação, como acontecia antigamente. Então, a gente precisa verdadeiramente começar a treinar essa nossa cabecinha, que ela é super treinável, ela é super adaptável, ela é sim o nosso comando, né? Então, se a gente treinar essa mente, a gente não vai conseguir verdadeiramente tudo perfeito, mas a gente vai conseguir sim levar uma vida um pouquinho mais leve, mais equilibrada, mais feliz, para a gente conseguir lidar aí com as questões do nosso dia a dia. Por favor. E, por fim, eu acredito muito nessa frase do Augusto Cury, né, que é aquele psiquiatra, palestrante, eu gosto muito do que ele traz, do que ele aborda. Primeiro, que ele sempre mostra que não existe essa perfeição e que não existe vida linda perfeita. Então, eu já gosto dele por causa disso. Ele é autêntico no que ele traz, né? Eu acho muito complicado você prometer fortuna, sucesso, dinheiro. Claro que cada um trabalha da forma que achar melhor, mas eu acho muito complicado essas promessas. Não tem como a gente prometer realmente uma vida linda, maravilhosa. Mas existem formas, sim, da gente trabalhar o nosso eu para levar realmente uma vida com um pouquinho mais de qualidade, de serenidade e equilíbrio. E eu gosto muito dessa frase que ele traz, que a maior tarefa de um ser humano é ser líder de si mesmo. E a maior tarefa de um líder é sair da plateia, entrar no palco de sua mente e ser autor de sua própria história. Então, nós somos os protagonistas das nossas histórias de vida. Nós somos. Não adianta colocar outra pessoa no lugar, porque não vai fazer o mesmo efeito. Então, se a gente realmente se colocar como o ator principal da nossa vida, sair realmente dessa plateia e entrar no palco, né, comandar realmente a nossa mente, eu acho que a gente consegue sim se fortalecer, lidar melhor com as adversidades e enfrentar a vida como a gente tem que enfrentar, né? Eu acho que a gente precisa entender que existem formas da gente melhorar, da gente se equilibrar e da gente evoluir. Só que a gente precisa buscar o que faz sentido para a gente. Por isso que entra a importância do autoconhecimento, da autoavaliação, da autorreflexão. É tudo muito alto, né? É tudo muito intrínseco. Porque eu tenho certeza, gente, estou falando isso por experiência própria, minha, que as respostas estão dentro da gente. Posso buscar várias ajudas, e as ajudas são super importantes, mas quem vai definir realmente para que lado ir da vida vai ser a gente, não tem outra forma, né? E a gente é muito capaz, a gente não veio nessa vida em vão, a gente veio para uma missão, a gente veio para um propósito, a gente só precisa descobrir por que que a gente está aqui, fazer a nossa parte com excelência, com amor, com dedicação, porque a gente vai vencer com certeza, tá? E aí, para terminar, frase aqui do Centro de Transformação Mulherada: eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Vamos juntas na construção de um futuro melhor, de uma vida melhor, com muito autoconhecimento, autocuidado e amor próprio. Muito obrigada. Muito bom, obrigada, Érica. Mais um conteúdo, né, que a gente pega e fica refletindo. E agora é a hora realmente de pôr em prática, né? Porque a gente escuta, vai levando uns tapinhas assim de leve,
para depois pôr em prática. Então, para quem está assistindo essa aula gravada, lembrando que nós temos o nosso suporte no Telegram, se depois quiser tirar alguma dúvida com a Érica, quiser falar sobre como chegou esse encontro, esse conteúdo para vocês, usa o nosso Telegram para a gente poder bater um papo. Muito obrigada e boa noite. Boa noite.